aqui, Meninas Pinto da ESPN, a gente está ao vivo no Sport Center agora. Eu queria que você falasse sobre essa eliminação do Campeonato Paulista, né? Eu lembro que na sua estreia aqui em Novo Horizonte foi a classificação diante do Novo Horizontino, foi gol até do Héctor Hernandes, hoje lidando com uma eliminação. O que não deu certo para o Corinthians para conseguir essa vaga na final? Não é o que não deu certo. Eu acho que foi um jogo disputado. Nós enfrentamos a equipe que fez a melhor campanha na competição, uma equipe muito agressiva, que tinha a menor valência em posse de bola, só que, ao mesmo tempo, a equipe que mais criava e que mais gols fez. Então, nós tivemos que ter um cuidado muito grande. Nós jogamos de uma maneira correta, sempre por fora do bloco. Por quê? Porque é uma equipe que joga muito em transição, queriam uma bola espetada por dentro, uma retomada e uma chegada. Nós não demos essa possibilidade. Tivemos um erro mínimo que nos causou, infelizmente, nos causou a derrota. Mas foi o único erro que nós tivemos dentro da partida. Nós tivemos talvez a mesma jogada no primeiro tempo, que a bola caiu no pé do Bidu, uma batida nas costas do último zagueiro ou do lateral da equipe do Novo Horizontino, e nós não fomos felizes. Então, o que eu vejo é que nós estamos no caminho, a equipe jogou de uma maneira consistente, nós não poderemos nos abrir excessivamente e muito cedo, porque é uma equipe que sabe aproveitar como ninguém esse espaço e a transição. Nós não demos essa possibilidade ao Novo Horizontino, mas infelizmente não tivemos uma noite feliz em termos de conclusões. E mesmo que nós tenhamos tido boa parte do tempo a bola nos pés, não fomos efetivos. Novo Horizontino está de parabéns pela campanha que realizou, merecidamente chega a uma final de Campeonato Paulista, tem um peso e um valor muito grande, e nós temos que reconhecer e enaltecer quando o adversário tenha merecimentos, e foi o caso. Boa noite aqui, Luiz Fabinho da Rádio Bandeirantes. Hoje veio à tona a possibilidade de saída do André no meio do ano. Desde o ano passado, você bate muito na tecla de consistência do Corinthians, de reforços e encorpar o elenco para almejar coisas grandes em 2026. Mas sempre há no horizonte do clube endividado pelo Corinthians a possibilidade de saídas em massa em algum determinado momento da temporada. Até que ponto você e a diretoria estão em sintonia para essa janela no meio do ano, de segurar jogadores e manter a competitividade do elenco para o resto do ano? Eu acho que nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá, e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então, o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe, que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então, nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. Dorival, então pegando esse gancho, dá para a gente entender que se dependesse de ti, o André não sairia nessa janela de meio de ano? Ninguém sairia. Ninguém. Nós ainda não temos uma equipe formada. Nós estamos encontrando um encaixe. Isso demanda tempo. Não é porque nós ganhamos a Copa do Brasil, já está tudo mil maravilhas, já acabou, já ficou.
Já foi lá para trás, foi do ano passado já. A partir desse ano nós temos que ter uma equipe mais forte. Nós teremos um nível de exigência muito maior. Nós não podemos passar os apertos que passamos no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, como agora, nós temos 3 jogadores no departamento médico. Nós precisamos de muito mais opções para que a gente, melhorando o nosso grupo, fortaleçamos e aí sim possamos ser cobrados. Do contrário, é muito difícil você dar uma resposta acontecendo o que aconteceu ano passado, 12, 13 jogadores dentro do departamento médico no mesmo momento. É impossível isso. Então, ou a gente se estabelece, ou a gente vai ficar no meio do caminho. E para ficar no meio do caminho, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui porque me prometeram uma condição e eu estou trabalhando para que tudo isso se materialize. Agora, nós não podemos ficar montando equipe a todo momento. Nós temos que melhorarmos aquilo que nós já temos. E para melhorarmos, nós não podemos perder aqueles que já estão. Dorival, ainda nessa esteira do que você falou sobre sinalizar ao mercado. O mercado acaba agora nesta quarta-feira, dia 3 de março, para transferências internacionais. Que tipo de sinalização você espera do Corinthians que mude essa sua visão do que você tem falado até agora? É justamente isso. Você vende com 3 dias para contratar. Você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu o vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Então, isso que nós temos que pensar. E nós temos que cuidar desses garotos. Cuidarmos dessa maneira. E o Corinthians vai vender a hora que quiser vender. E não por qualquer propósito que apareça. É a minha opinião apenas. Agora, cada um faz o que acha conveniente. Eu vou até o momento técnico. Depois disso, é só uma opinião. Dorival, aqui, André Galvão, SBT. Sobre o jogo de hoje, você vinha sempre escalando o Memphis com o Guinegão, o jogo foi com o Vitinho, e hoje ele ficou ali como centroavante. Já tinha sido centroavante também na partida que ele jogou com o Vitinho, mas ele ficou na frente com o Garro um pouco mais próximo dele, como um segundo atacante. A escalação em campo se mostrou aquilo que você tinha imaginado, aquilo que você tinha preparado. E sobre a classificação do Novo Horizontino, você falou aí logo no início, é o melhor time do campeonato até aqui. Pelo contexto deste campeonato paulista, você acha normal hoje um Novo Horizontino, por exemplo, chegar numa final e deixar os grandes como o Corinthians e o Santos pelo caminho? Eu fui vice-campeão com uma equipe que tinha sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, da Série A para a Série B. E na abertura do ano de 2007 foi vice-campeão paulista jogando uma decisão contra o Santos, uma equipe que ninguém acreditava, que ninguém sabia quem era. E de repente o São Caetano deu uma bela resposta aquele ano, ganhando da equipe que foi nessa fase, tirando o São Paulo dentro do Morumbi, num 4-1, fazendo uma partida brilhante, fazendo uma campanha brilhante aquele ano, despontando muitos jogadores que foram vendidos aí para todas as equipes do futebol brasileiro, inclusive o Douglas aqui para o Corinthians. Então, assim, só quem não percebeu a presença do Novo Horizontino, que já vem de anos, evoluindo, crescendo, para que não valorizassem essa conquista que eles tiveram. E é uma equipe muito capacitada. E se nós jogássemos com os erros de equipes que jogaram aqui dentro, procurando sempre jogar por dentro, forçando o passe por dentro, com a marcação que eles têm, muito bem posicionada, muito agressiva, um belo trabalho do Anderson, podem ter certeza que nós correríamos um risco muito grande. Nós fizemos o certo, jogamos da maneira correta. Não foi uma partida brilhante tecnicamente, nem de um lado, tampouco do outro.
mas foi uma partida muito disputada. Disputada com lisura, com dignidade. Perdemos. Poderíamos ter vencido também, porque criamos algumas oportunidades que não foram criadas, mas o adversário se aproveitou da oportunidade que teve, única na minha opinião. Eu acho que eles foram muito felizes nessa condição. Com relação ao posicionamento, ele joga assim na sua seleção. Não vejo problemas nenhum. É um jogador que sabe definir como ninguém. Só não teve a bola da partida, de repente, à sua disposição. Pessoal, vou chamar as duas últimas que o Marcelo Paz vai dar uma declaração para vocês. Tá? Começa aqui. A Júlia fecha. Pode fazer. As duas últimas. O que eu vi sobre o mercado, né? O Corinthians deve anunciar, está chegando no Brasil, Jesse Lingard, um novo jogador para esse setor de meio campo. Queria ouvir o que você conhece do jogador, o que você teve de acesso de informações e qual que é a porcentagem do peso da sua decisão, se você foi consultado, se você participou da escolha, se você foi avisado da contratação, em que pé que foi o seu nível de participação. Se você quiser fazer uma outra pergunta, vamos esperar ele ser anunciado, para que daí eu possa me posicionar. Ok? Se quiser, tá. Quer fazer outra? Pode fazer. Eu queria te ouvir então sobre a preparação agora para o Campeonato Brasileiro, né? Vocês desperdiçam uma chance de título mais próximo. Se você de alguma forma entende que por atuação o Corinthians pode melhorar o Campeonato Brasileiro, não tendo agora um conflito de datas em relação a outras competições, até que comece a Libertadores e a Copa do Brasil mais para frente, se você acha que ter só um campeonato pela primeira vez quase na temporada pode ajudar o clube de alguma forma? Eu acho que ajuda qualquer equipe. Você vai ter tempo de trabalhar, de recuperar. Eu acho que de condicionar a sua equipe. Eu acho que isso daí é muito importante. Agora, a campanha que o Corinthians vem fazendo é uma campanha digna. Nós estamos hoje aí, não sei, na terceira, quarta ou quinta colocação. É uma campanha digna. Se não fosse o primeiro resultado que tivemos, nós estaríamos aí muito próximos da liderança da competição. Mas não é esse o objetivo nesse momento. É nós encorparmos ainda mais a nossa equipe e provocarmos um ano muito melhor do que foi o ano anterior. E eu tenho certeza que isso vai acontecer se tudo aquilo que nós estamos planejando aconteça para a nossa equipe. E olha que nós não estamos forçando nada, nós estamos buscando oportunidades no mercado que tem sido importante para todos nós. Júlia Passafara, da Rádio Coringão. Com essa eliminação de hoje, o Corinthians ganha um tempo. Você até comentou que nós temos 3 jogadores no departamento médico. Qual é a importância desse tempo que o Corinthians ganha para recuperar esses atletas? É o tempo que nós não tivemos no início do ano. Nós tivemos aí 8 dias para uma estreia, e estreias já com jogos decisivos, importantes. Não poderíamos bobear no Campeonato Paulista, já enfrentando clássicos, a abertura do Campeonato Brasileiro, a disputa com o Flamengo. Enfim, foi bem puxado para uma equipe que descansou apenas 10 dias. Eu estou muito satisfeito com aquilo que eu estou vendo, a entrega que está existindo, e o Corinthians hoje poderia ter tido uma sorte melhor. Eu acho que nós jogamos para isso. Não foi um jogo brilhante, mas nós jogamos merecendo talvez um outro momento. Não aconteceu, temos que reconhecer o valor da equipe do Novo Horizontino e abraçá-los aí por esse momento que estão vivendo. Obrigado, professor. Pessoal, conforme a gente falou, declaração do executivo de futebol, e aí a gente segue para o campo. A palavra é sua, Marcelo. Bem, boa noite a todos e todas. Tem um tema que está palpitante aí no momento, né, a questão do André, e eu acho que por respeito ao torcedor, a vocês da imprensa, a gente tem o dever de informar, tem uma fala oficial do clube sobre essa situação. Então eu vou buscar ser claro, didático, o mais transparente possível, para que não fiquem dúvidas sobre qual é o posicionamento do Corinthians quanto à questão do André. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda,
seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões de largada, né, dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. Então, essa é a situação real, não houve venda ainda, houve sim uma proposta. Todos sabem que o Corinthians precisa vender jogadores, isso foi muito claro, a gente sempre falou isso, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me foi colocado pela diretoria do clube, pelo setor financeiro, pelo presidente Osmar, a necessidade de vendas para equilibrar a caixa, para equilibrar o orçamento, para que o Corinthians seja, em 2026, um time que honra com todos os seus compromissos. Então, venda vai acontecer em algum momento. A venda está concretizada? Não. Vai ser tomada uma decisão ainda, e qualquer decisão que o presidente Osmar tomar, eu estarei ao lado dele. Eu vou entender qualquer decisão, o futebol vai entender, porque qualquer decisão é pensando no Corinthians, e fica aquele equilíbrio entre necessidade de caixa, necessidade financeira e necessidade de elenco, necessidade de manter um jogador importante. Existe uma expectativa, será que ele pode valer mais na frente? Pode, mas pode valer menos também. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, na sequência dos jogos, na sequência de uma competição, desgaste físico. Então é uma decisão difícil de ser tomada, mas os dados são esses, a realidade é essa, não existe ainda a venda, existe uma proposta, os números são esses, daí com detalhes, né, a condição total do André. Para ficar mais claro ainda, quando você avalia 24 e o Corinthians tem 70%, receberia 17%, e os outros 30% é do atleta. Aí ele se acertaria com o Milan sobre esses 30%. É uma questão dele com o próprio Milan. O Corinthians, nessa negociação, teria direito a esse valor. Se fosse esse valor e ainda tivesse que dar os 30% do André, o valor seria menor. Então, tem toda uma questão aí que é importante a gente esclarecer para vocês, para que o torcedor como um todo, que está preocupado, né, entenda quais são os números dessa possível operação. Então, acho que busquei ser o mais claro possível, esclarecer para todos, e não ter uma adesão tomada, e a adesão que o presidente Osmar tomar, estarei ao lado dele. Eu tenho certeza que será o melhor para o Corinthians, seja qual for, e espero que as pessoas também entendam, qualquer adesão que for tomada, que sempre vai ser pensando no melhor para o clube. Ok? Então é isso por hoje, agradeço a atenção de todos vocês, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, gente.